Uma linha de 3 pontos: começo, meio e fim. Inevitável, não há como fugir, apenas transição. De um ponto a outro, altos, baixos, alegrias, tristeza, sofrimento, dor, crescimento, vitórias, vida. Viva! A vida é uma festa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Laila Camera Action! Namastê, meus cremosos e minhas cremosas, sejam muito bem-vindos a mais um Laila Camera Action. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma das animações que certamente para todos aqueles que já assistiram tem um lugar muito quentinho dentro do coração reservado só para esse filme. O filme de hoje é Viva! A Vida é uma Festa. É uma animação da Disney e é uma daquelas animações que simplesmente mexe com pessoas de todas as idades. O filme vai contar a história do Miguel e de sua família. Bom, o tataravô do Miguel era músico. Um dia ele deixou a família para seguir a sua carreira de músico e nunca mais voltou. A tataravó do Miguel tinha uma menininha pequena, filha do casal, e ela simplesmente cansou de esperar que ele voltasse. Então ela seguiu a vida. E como ela sabia que ele foi embora de casa por conta da música, aboliu de vez a música da vida dela e da vida de toda a árvore genealógica que veio depois dela. A abuelita manda na nossa casa como a mamãe Amélia fazia. Sem música! Sem música! Acho que é a única família no México que detesta a música. Miguel é uma criança que ele tem um dom musical. Embora a família toda não possa ter nada de conexão com a música, o Miguel ele nasce com esse dom e com o sonho de ser músico. Sabendo o motivo pelo qual a sua família odeia a música, Miguel se sente com medo de que ser rejeitado por conta disso. Bom, o Miguel ele é super fã, ele é apaixonado por um músico chamado Ernesto de la Cruz, o maior músico de todos os tempos. E é por conta deste músico que ele se sente ainda mais na vontade de seguir a carreira dentro da música. O filme se passa dentro de um feriado muito importante para a cultura mexicana, que é o Dia dos Mortos. As celebrações elas incluem desde você enfrentar o túmulo do falecido, colocando flores, colocando as comidas que esse falecido mais gostava, criar um altar na sua casa, e muitas atrações com música, coisa que é proibida na família do Miguel. De acordo com o filme, todo membro falecido da família precisa ser lembrado neste dia, porque segundo o filme é um dia em que os mortos têm permissão de visitar a terra, ainda em forma espiritual. Lembrar de um parente falecido, colocar a foto dele no altar, enfeitar o túmulo, isso fará com que essa pessoa possa passar para o mundo dos vivos no Dia dos Mortos e visitar os seus parentes. Mas não é só isso, cumprir todo esse ritual também garante que este morto, que este falecido, jamais seja esquecido, inclusive no mundo dos mortos. Quando o parente falecido ele é lembrado para aqueles que ainda estão vivos, ele também permanece vivo no além-morte. Deu pra entender? Bom, no filme vai haver uma celebração e vai ter um festival de show de talentos. E o Miguel tá doido pra participar desse show de talentos e mostrar pra todo mundo seu talento, mas ele se sente amedrontado porque não sabe como a família vai receber isso. Ele tem um violão, ele toca esse violão escondido da família. Ele tá com o violão, tá perto do altar, então ele esconde esse violão por baixo do altar e esconde junto com o seu cachorro. Só que quando a avó dele vai embora, ele vai pegar o violão debaixo do altar e aí o cachorro, que é todo atrapalhado, faz com que a primeira foto, a foto da matriarca da família, caia. O violão do De la Cruz. Papá! Papá! Então ele quer gritar pro mundo todo que não é um dom de família. Só que tem um detalhe muito importante. O rosto do tataravô está cortado. Ela arrancou o rosto dele da foto, de forma que nenhum dos outros pudessem lembrar dele ou conhecer o rosto dele. Logo, com o passar dos anos, ele não só seria esquecido pela própria família, mas também no mundo dos mortos. Porque já que ninguém recordaria dele, ele não conseguiria se manter vivo no mundo dos mortos. A avó dele fica muito brava quando vê ele com aquele violão. Mamãe!
Chega. Então Miguel foge e ele vai pra praça pra ele tentar arrumar um outro violão, só que ninguém quer dar um violão pra ele. Então ele para de frente com uma estátua do Ernesto de la Cruz e tem a frase famosa do Ernesto de la Cruz, que é agarre o momento. Ele vai até o túmulo do Ernesto de la Cruz, porque ele sabe que dentro do túmulo, que na verdade é quase uma capela de tão grande, tem um violão. Aqui ele é da família, eu vou pegar o violão do meu tataravô emprestado e eu vou me apresentar na praça. Mas ao pegar ele cometeu uma falha grave. Ok, quem tá aí? Desculpa, eu juro que eu não queria. O De La Cruz é o meu... Não tem ninguém? Ele foi transformado em um morto-vivo. Ou um vivo morto. Aí o Miguel sai correndo pelo cemitério desesperado, esbarra em outros mortos e aí o jogo inverte. Isso é muito legal nesse filme, porque ele passa a ser o estranho. Perdão. Miguel? 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 Está aqui? Aqui? Ele percebe que a tataravó não consegue passar para visitar o mundo dos vivos. Ele tirou a foto do altar que estava prestando homenagem a ela. A foto dela não está no altar, ela não consegue vir para o mundo dos vivos para visitar a família. Para que o Miguel chegue até lá, ele precisa cruzar uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O Departamento de Imigração do Mundo dos Mortos constata que há um problema naquela família. Quando eles chegam lá na sala, está a tataravó do Miguel reclamando que ela não está conseguindo ir para o mundo dos vivos e que a família jamais esqueceu dela, então era impossível que a foto dela não estivesse no altar. E ele fala que ele tá com a foto deles e que ele veio para o mundo dos mortos porque ele pegou um violão emprestado só porque ele queria tocar no festival do show de talentos. Para que ele volte ao mundo dos vivos, é preciso que um parente, um falecido, qualquer um desses falecidos, abençoe ele. Então ele resolve pedir a bênção para sua tataravó. No entanto, ao abençoá-lo, ela diz para ele que ele vai voltar para o mundo dos vivos sob a condição de colocar a foto dela no altar e de desistir dessa vida dos sonhos dele de ser músico. É óbvio que o Miguel não aceita, porque este é o sonho dele. Então ele olha para a foto e ele vê que na verdade ele não tem só aqueles parentes e que é bem provável que o tataravô dele, que também era músico, esteja por ali. Então por que não aproveitar algumas horas mais no mundo dos mortos e achar o tataravô que pode abençoá-lo com música, para que ele volte para o mundo dos vivos já com essa bênção de ser músico. Porém, o Miguel precisa ser rápido. Ele precisa voltar para o mundo dos vivos antes que o Dia dos Mortos acabe. Caso o Dia dos Mortos acabe, o Miguel permaneça ali no mundo dos mortos, ele vai se tornar um deles. Então, aos poucos, o Miguel vai se transformando em um morto-vivo e ele precisa o mais rápido possível encontrar Ernesto de la Cruz. Para isso, Miguel encontra Hector, que tenta passar para o mundo dos vivos e não consegue de jeito nenhum. E há anos ele tá tentando passar. A família dele não coloca a foto dele nas oferendas. Porém, ele conhece Ernesto de la Cruz. Você? Muito guapo, é? Tá. Você encontra meu tataravô pra mim e eu ponho sua foto quando chegar em casa. Exato, meu amigo! Bom, agora, dadas as circunstâncias, vocês devem imaginar que é neste exato momento que o filme agora de fato começa. E enquanto os dois estão tentando de todas as formas chegar até Ernesto de la Cruz, temos também a família, parentes falecidos do Miguel, tentando encontrar ele, para que possam mandar ele de volta para o mundo dos vivos a tempo. O que tá fazendo? Andando igual um esqueleto. Não, esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando, não. Apesar de ser uma animação, este filme tem muito a nos ensinar. Fala sobre cultura, valorização da família, a realização de sonhos, tradições culturais, tradições familiares, gerações. O filme ele não conta com aquele montão de música, embora ele seja um filme que ele esteja falando sobre música, ele não conta com aquele exagero de música. É muito bem dosado. Para nós que temos essa referência da cultura mexicana por conta das novelas mexicanas, é muito interessante a gente ver a crescente dos personagens e como a história deles vão se revelando. É um filme extremamente colorido, mas não é um filme cansativo aos nossos olhos. As cores elas foram muito bem dosadas de uma forma que elas se tornem atrativas. Declarar? Olha, pra ser sincero, sim. O filme ele fala que nós somos todos frutos dessa memória.
e que tudo aquilo que nós fazemos em vida pode continuar ecoando mesmo quando nós formos para o outro lado, seja lá que lado este for. Que sejamos memoráveis, que sejamos pessoas que viveram de fato e que deixaram boas marcas aqui, que essas marcas possam ecoar com o tempo. Embora eu acredite que a maioria de vocês já possa ter assistido esse filme, eu vou poupar aqueles que ainda não viram dos spoilers. Então, eu posso garantir a vocês que ainda não assistiram que esse filme tem muitos elementos surpresas e que ele é um filme memorável, é um filme maravilhoso que vai mexer muito com sua perspectiva de vida a partir dele. O que tá acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao mundo dos Antes mortos. de ir embora, caso você ainda não seja inscrito, por favor se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com as pessoas que você tem certeza de que vão gostar. Vai ser um prazer ter você aqui novamente no próximo vídeo. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado e que a sua vida também seja uma bela festa. Gratidão mais uma vez, um beijo da loira, namastê!